Bom dia a todos, bom dia Lucival, Liliane, Bianchi, Rafael, todos da bancada. Mais um programa super esperado, um tema super importante, um tema que a gente gosta muito de conversar e debater e tem aumentado muito a procura de pacientes por tecnologias para a melhora do contorno corporal. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, que vai valer a pena com certeza. Olha, doutor, quais as tecnologias que o senhor utiliza em procedimentos de contorno corporal? Basicamente, 4 tecnologias são extremamente importantes para impactar e melhorar o contorno corporal. Então, hoje a gente tem tecnologias que emulsificam a gordura, ou seja, derretem a gordura inicialmente, tá? Que é a lipo-ultrassônica. A gente tem o vibrolipoaspirador, que remove essa gordura depois de emulsificada, derretida de forma controlada. Depois a gente tem uma tecnologia para retração de pele para aquelas pacientes que têm um grau maior de flacidez que querem tratar. Nesse procedimento a gente tem uma retração imediata e uma retração secundária, né, com produção de colágeno a longo prazo. Além disso, a gente trouxe para a cirurgia plástica a utilização do ultrassom, que era uma coisa que era meio distante do cirurgião. A gente trouxe para a cirurgia plástica para quê? Para fazer de forma mais segura alguns procedimentos como lipoenxertias, tá? Então a gente faz aumento muscular guiado por ultrassom de forma muito mais controlada e segura. As tecnologias, elas vieram para revolucionar a especialidade da cirurgia plástica. Lembrando que tecnologia não opera. As tecnologias são operador dependente, tá? Exige treinamento, exige preparo do paciente também, porque mais para frente a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Veio auxiliar nos procedimentos do senhor, do profissional, né? E para tudo isso e para cada tipo de tecnologia, de equipamento que chega, tem que ter uma preparação especial para o manuseio desses equipamentos, né, doutor? Exatamente. Então, assim, a tecnologia ela veio para somar e impactar, aumentando a longevidade desses procedimentos. Então, investir nelas é um dos caminhos para você ter uma maior chance de resultados com mais longevidade e segurança. É isso que é dentro daquilo que eu ia formular agora, essa pergunta para o senhor, assim como essas tecnologias podem ajudar a melhorar os resultados também dos procedimentos de cirurgia plástica no corpo, né? É exatamente isso. Hoje, quando a gente associa essas tecnologias que a gente utiliza, o que a gente vê? A gente consegue, diferentemente do passado, alcançar de uma maneira mais controlada, né, e previsível o que aquele paciente procura. Tá? Uma definição corporal melhor, um fortalecimento de parede muscular com a utilização de lipoenxertias. Então hoje a gente tem muita evidência científica com a utilização dessas tecnologias na nossa especialidade. Então isso revoluciona, tá? Isso traz segurança. Hoje a gente tem tecnologia que a gente utiliza que a gente tem um menor risco de sangramento intraoperatório. Então, isso é um fator que ajuda muito na segurança do paciente e na aceitação da realização de alguns procedimentos que ainda geram algum tipo de medo e receio. Doutor Marcos Marcel, existem riscos ou efeitos colaterais, já que o senhor citou mesmo isso e tal, existem riscos ou efeitos colaterais associados ao uso dessas tecnologias em procedimentos de contorno corporal? Perfeito, existe sim, como qualquer outra cirurgia, tá? É por isso que a gente sempre fala aqui de trabalho em equipe interdisciplinar, existe um preparo prévio dessa paciente, tá? Existem parâmetros ideais para estar indicando essas tecnologias, tá? Quando a gente trabalha com tecnologia, a grande maioria a gente trabalha com calor, temperatura, tá? Então, um grande risco da utilização dessas tecnologias de forma indevida são queimaduras. Então, sempre procurar profissionais que são treinados, especialistas, ou seja, que têm título de especialista para a atuação dessas tecnologias no mercado, porque hoje a gente tem endolaser, laser, a gente tem o plasma, a gente tem a vibrolipoaspiração, a gente tem a lipo-ultrassônica. Então, em mãos não treinadas, isso pode gerar alguns riscos
principalmente queimaduras, necroses, e isso vai impactar na autoestima da mulher, do paciente que procura a utilização dessas tecnologias para melhorar a sua autoestima e impactar no seu resultado. Então, o grande risco é não procurar profissionais habilitados para a realização dessas tecnologias, porque já existe um risco inerente ao ato cirúrgico. E em mãos não treinadas, esse risco ele vai duplicar. Antigamente era, digamos assim, mesmo diante de toda a preparação, mas digamos assim, no olhômetro, eu vou ter que dar um corte, mas não sei até onde eu vou ter que ir, demora, posso me aprofundar ou não e tal. E com esses equipamentos hoje há uma precisão, né? Esses atos de operações e também avaliação, não é isso, doutor? Perfeito. O grande exemplo disso é a utilização do ultrassom hoje na cirurgia plástica. Então, por exemplo, hoje a gente consegue avaliar intraoperatório a profundidade que a gente está fazendo algum tipo de procedimento através da utilização do ultrassom. Sim. Então, o ultrassom, ele é uma das tecnologias que chegou na cirurgia plástica que ajuda muito a realização de alguns procedimentos cirúrgicos, tá? E a gente utiliza muito, por exemplo, para remodelamento glúteo, lipoenxertias, para saber exatamente o local que a gente está realizando aquele procedimento. Então, eu chamo muito a atenção do ultrassom porque a gente utiliza, por exemplo, alguns procedimentos que sem ele a gente pode estar colocando em risco a vida do paciente. E hoje vem ajudar bastante, auxiliar, é o olhar interno através do equipamento do profissional. Exatamente. Fora, então né? a gente... A precisão, a certeza. Perfeito, perfeito. Então a gente tem que puxar, trazer a tecnologia ao nosso favor. Por quê? A nossa filosofia de trabalho é segurança, promoção de saúde e indicação cirúrgica. Então a gente não indica procedimento cirúrgico se não tiver uma relação de custo-benefício muito clara. Benefício o quê? Diminuição de riscos e aumento de segurança do paciente. Por quê? Tem um pós-operatório que a gente não quer ter intercorrências e complicações e gerar uma possibilidade de um risco de vida até para esse paciente que fez algum tipo de procedimento cirúrgico. Quais os benefícios de combinar diferentes técnicas de contorno corporal em um procedimento cirúrgico? É exatamente isso. Por exemplo, a utilização das tecnologias são diferentes técnicas e indicações. Para cada tipo. Fazer, tem um tipo de equipamento, um tipo de avaliação. Perfeito, perfeito. Então, assim, a união dessas tecnologias é para cada objetivo. Então, imagine você somar 4 tecnologias num procedimento cirúrgico, trazendo segurança, diminuindo risco de sangramento intraoperatório, sabendo a profundidade que você está atuando com a utilização do ultrassom. Então, isso trouxe um aumento da procura, porque não só pela apelação, digamos assim, da mídia social por realização de procedimentos. A gente tem um lado que muitos pacientes passaram a procurar a realização desses procedimentos. Por quê? Porque viram uma forma também de se sentir seguros. Segurança. Então, a gente foca muito em segurança do paciente. Por quê? Porque isso impacta na aceitação do procedimento e na diminuição de intercorrências e riscos cirúrgicos. Então, a tecnologia ela trouxe esse insight, né, para o paciente e para o profissional. Então, hoje, o profissional que investe em tecnologia não é porque ele quer sair na frente do mercado, é porque ele está pensando primeiro na segurança do paciente, pelo menos a nossa equipe pensa dessa maneira. Então, hoje a gente não abre mão de investimento de novas tecnologias. Eu acho que tudo que sai no mercado, que traz esse tipo de insight, de segurança, de promoção de saúde, a gente está investindo para trazer ainda mais credibilidade e impacto nos resultados com diminuição de intercorrências e complicações. Realização de procedimentos cirúrgicos sem segurança hoje é uma coisa que não pode ser realizado, tá? Então é por isso que a gente trabalha com pré-cirúrgico, com segurança intraoperatório, com pós-cirúrgico, com equipe. Hoje, sem equipe interdisciplinar, preparo prévio do paciente, todos os procedimentos que a gente realiza, isso vai gerar complicações e até impacto nos sistemas de saúde. Vai onerar o sistema de saúde. Isso. Tá? Então, se existem cirurgias que oneram o sistema, que geram mais complicação, isso é péssimo. Por quê? Isso respinga na especialidade. Então, aqui, espaços como esse
é exatamente para trazer essa reflexão de quê? De procurar profissionais que invistam na cidade, que invistam em tecnologia, que invistam em segurança do paciente, que invistam em preparo pré-cirúrgico do paciente, pré-assistência. A gente ainda tem muito colega itinerante, que a gente chama, que é o quê? Né? O colega faz um procedimento cirúrgico e viaja. Né? Eu sempre falo, às vezes a gente atende e recebe pacientes de fora do país, do estado, e a gente sempre conscientiza que ele precisa ficar aqui um tempo perto da gente, por quê? Para pelo menos ir saindo daquela faixa de risco de uma complicação pós-operatória. Sim, sim. Tá? Então, imagine que isso tudo está atrelado... Com a segurança do ser humano, né, do paciente. Exatamente. Isso tudo está atrelado à tecnologia, tá? Além da tecnologia, o preparo pré-cirúrgico é também um aliado muito importante, tá? Então, hoje a gente tem bioimpedância, que é também uma tecnologia que a gente avalia a composição corporal junto com a nossa equipe. Então, a nutrologia, a nutrição, tá? A físio. Então, a gente trabalha com equipes médicas e paramédicas para o bem, segurança e diminuição de intercorrência. Prepara primeiro o corpo, o espírito, a alma para um procedimento sensacional. É promoção de saúde. Né? É o antes, o durante e o depois, com satisfação. Para finalizar, nesse tema tão legal e importante, Dr. Marcos Marcel, como a tecnologia tem evoluído na área também de cirurgia plástica e como isso tem impactado os resultados dos pacientes? Não para de evoluir, na verdade, né? Porque a gente já tem uma série de equipamentos no mercado que eles se atualizam e surgem outros, né? Então, hoje é uma coisa que não tem volta, né? Então, por exemplo, se você ainda é profissional da saúde, que milita na área cirúrgica, que não investe em tecnologias, tem que investir em tecnologias porque já está mais do que provado que ela aumenta a segurança, diminui riscos intraoperatórios e impacta resultados. Tá? A inteligência artificial também tem chegado para isso, para esse auxílio? Né, a inteligência artificial, hoje a gente tem um equipamento de ultrassom que tem inteligência artificial. Né? Existe hoje... mais novo de recurso que se tem, né? Exatamente. Ele ilustra de forma de desenho, né? As camadas, por exemplo, até a profundidade. Olha só. Né? Paralela à tela de um ultrassom, por exemplo. Então, você vê que hoje você se torna um tema que a gente já faz hoje, né? A gente já utiliza desse artifício da IA para levar conteúdo, para explicar técnica e tática cirúrgica para o paciente, porque muitas vezes o paciente chegava no consultório, ele não tinha nem ideia de como era o procedimento, de como era uma cicatriz, tá? Então, olha como isso melhorou o entendimento desses pacientes, que são leigos, que muitas vezes não entendiam, tá? Apesar de muitos colegas explicarem da melhor forma, mas hoje a gente utiliza a tecnologia para deixar tudo bem esclarecido e que esse paciente aceite esse procedimento de uma forma muito mais segura. Gente, que maravilha. Quer saber mais?